ontem aqui, nós tivemos muito, como foi sexta-feira passada, foi quarta-feira, esses dias está uma grande manifestação do poder de Deus para libertar as pessoas. Por quê? Nós temos que entender, não é mensagem de hoje não, mas vou dar uma entrada para você, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 40 e 41. Lucas capítulo 4. É logo depois que Jesus curou a sogra de Pedro. O capítulo é 4, os versículos 40 e o início do 41. Diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Agora a nossa parte, só o início. E também de muitos saíam demônios. Muitos, não são todos, mas às vezes é necessário. Tem casos que o demônio tem que ser expulso. Se o demônio não for expulso, a pessoa não é curada, não é liberta, não prospera, não se levanta. Não estou dizendo que todo caso é. Ontem uma moça espantada disse assim: mas pastor, sou tanto tempo da igreja, às vezes deixa uma brecha e uma opressão entra, uma ação do diabo, e a pessoa então tem que ser liberta. O demônio tem que ser colocado para fora. Aqui no livro de Mateus, volta um pouquinho no Mateus, no capítulo 9, versículos 32, 33. Olha como é um caso muito sério aqui. Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33. Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33. Diz assim: e havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Nem todo mundo é endemoniado, por favor. Muda aí cheio do poder de Deus, né? Que nós temos um grupo de pessoas que assistem. Mas o caso desse homem era, esse caso específico aqui era, e diz assim: e expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão maravilhosa, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Nós às vezes somos tímidos, nós não queremos fazer isso, não queremos fazer o que Deus mostra que tem que ser feito. Não, mas a pessoa fica constrangida, colocar a mão na cabeça da pessoa. Claro, nós não podemos generalizar, colocar a mão na cabeça de todo mundo, agora sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Não, mas se, na inspiração, você ora assim, num grupo, em massa, né? A maneira coletiva, você faz a oração para todos, você faz essa oração: demônio, sai daqui, sai dali, demônio, tal, 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 vai saindo. Quando você vai orar por uma pessoa, quer dizer, aquela oração individual, você só pode falar o que é inspiração, o que Deus toca no seu coração. O missionário conta que uma vez ele foi orar para uma senhora cristã, e ela estava com uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que não era curada de jeito nenhum. E ela pediu oração, e ela sendo de Jesus. Ele orou: Jesus, a fulana é tua serva, toca nela, toca agora, toca. E aí? Piorou. Orou de novo, fez a oração, orou, sai dor de cabeça, sai demônio com a sua dor de cabeça. E aí, nada. Deus mostrou a ele disse assim: olha, eu na hora fiquei até constrangido, que era uma senhora da igreja. Eu disse: demônio tal que está entupindo a veia dessa cabeça, sai daí. Manifestou, expulso o demônio, estava completamente curada. A pessoa não tem que ficar, e às vezes é financeiramente, profissionalmente que a pessoa não se levanta, o outro vida sentimental, em várias áreas da vida tem gente que não se levanta, não consegue dar a volta por cima porque tem um demônio. Aqui mesmo no Mateus, no capítulo 17, versículo 15 em diante, 15, 16, 17 até o 18, é rapidinho, que eu falei que não é mensagem de hoje não, é só nossa entrada aqui. Capítulo 17, isso, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, versículo 14, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu filho é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Tem situação, amigo, se você não orar como tem que orar, não vai funcionar. Desculpe a expressão, tem hora que água com açúcar não vai funcionar. A pessoa tem que fazer um tratamento mesmo. Tem que tomar o calmante, tem que fazer a terapia.
espiritualmente, tem hora que essa oraçãozinha não funciona, tem que fazer mesmo, demônio, pula para fora, sai daí, você está escondido, inspirado por Deus, aquela palavra que Deus lhe deu, aquela convicção que Deus lhe deu, fazer a oração. Então vamos recapitular, no Lucas 4, o que nós vemos? De muitos saíam demônios, não vamos generalizar, colocar a mão na cabeça de todo mundo e achar que está todo mundo com demônio. Mas é uma ação do diabo, direta ou indireta, é uma ação do diabo, mas não é possessão. Existe a possessão e existe a opressão. Então, mas quantas vezes é uma possessão e o cristão é mau, perverso, porque ele sabe que em meu nome expulsarão, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, e ele não quer fazer. Ele quer se tornar muito social ou muito espiritual, achando que não precisa. O missionário uma vez falou que um pregador muito conhecido, famoso, disse, não, esse negócio de demônio não existe. Falei, então Jesus mentiu. Então Jesus, esse negócio de demônio não existe. Então Jesus não é um enganador. Porque disse em meu nome expulsaram demônios, por que ele falou isso? Ah, mas foi nos dias dele. Não, foi na ascensão dele, foi depois da ressurreição, quando ele saiu, deixou os discípulos fazendo a obra. Em meu nome expulsarão demônios. É caso que é sério, tem que expulsar. Então de muitos sairão demônios. E esses dois casos específicos aqui vimos que se Jesus não expulsasse o demônio, as pessoas não seriam curadas. O mudo, entenda? E a pessoa que você teria coragem de falar, o demônio está segurando a fala dessa pessoa, sai. E às vezes faz até o nome do demônio, às vezes Deus coloca, Deus dá inspiração para você. Até como no caso da oração que o missionário fez, ele falou até o nome do demônio, estava entupindo o veio da cabeça. Que coisa séria. E no caso que nós vimos agora do rapaz, ele era os discípulos deve ter orado, oh Senhor, cura o filho desse homem, oh Deus, fala. Uma vez eu falei para um pregador, um homem de Deus, mas muito, vamos dizer assim, muito sistemático em alguns pontos. E ele orava e quase não expulsava o demônio, não fazia uma libertação. Aí eu disse para ele o seguinte, chega um irmão da igreja, um irmão de outro ministério, ô irmão, eu gosto muito do irmão, Pai do Senhor, eu gosto muito do irmão, porque o irmão não fala negócio de demônios, não. O irmão não cita o nome de demônio, que eu acho que isso aí é desnecessário. Não precisa falar, não. O irmão, eu gosto muito do irmão, porque eu gosto de assistir o seu irmão. Eu gosto até do irmão, mais do irmão do que do missionário, mais do que do pastor Jane. E o pastor, você sente o dono do pedaço, né? Aí tudo bem, um dia ele está lá, Deus dá uma inspiração para ele e ele vai orar. E quando ele ia orar, demônio tal sai, ele olha para o irmão, inimigo de nossas almas. Ele ia orar, ele ia fazer a libertação, porque ele sabe fazer. Falei para um pregador, ele sabe orar, ele sabe que ali é demônio, tem que expulsar, é capeta mesmo, como dizem, deram até apelido para demônio agora, encosto. Isso é apelido para demônio, irmão, porque demônio é demônio. A Bíblia não tem esse nome encosto, não. Isso aí é apelido que deram para demônio, irmão. Não estou querendo afrontar ninguém, nem escarnecer de ninguém, zombar, mas a Bíblia fala espírito maligno, fala espírito imundo, fala demônio. Demônio, espírito imundo, é o que a Bíblia diz, é espírito imundo, demônio, capeta, não tem que sair. E deram, então, mas pode usar o apelido também, né? Encosto, demônio, o que for, mas tem que sair. E quantas vezes a pessoa vai fazer então a oração, o pregador vai dizer, mas ele olha para o irmão lá e o irmão está. E quando ele ia falar capeta, sai daí capa preta, quando ele ia falar capa preta, ele olhou para o irmão e disse, inimigo de nossas almas, vai embora, abandona esta alma sofredora. Voltou até ser de outra religião aí. Meu amigo, é sério, Jesus está dizendo para nós aqui claramente, vamos repetir esse versículo 18, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sabe, glória a Deus. Marcos capítulo 13, versículo 11. O Espírito Santo nos ensina a falar da maneira certa. Marcos capítulo 13, versículo 11. É o vizinho do Mateus. Você está em Mateus, pula, já encontra o Marcos. Capítulo 13, versículo 11. Eu comecei esse entendimento na quarta-feira. Estamos já entrando aí. Foram 5 na quarta, 5 porque de manhã é a lição da internet. 5, 10, 11. Capítulo 13 de Marcos, versículo 11. Ele diz, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Nós temos que ter uma comunhão tão plena com o Espírito Santo,
total com o Espírito Santo, que em qualquer adversidade, o Espírito Santo vai nos dar a palavra. Tem a palavra revelada, que eu tenho explicado. O que é a palavra revelada? Está aqui, está revelada. Vem o medo, e você, fora medo, Deus não me deu o espírito de medo. Está amaldiçoado o pânico, o Senhor diz, não temas porque eu sou contigo. Vem o mau pensamento pecaminoso, desejo pecaminoso, está amaldiçoado esse pensamento, por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Isso é a palavra revelada. Você está passando por uma dificuldade na vida financeira, aí você ora, demônio, você tira a mão do meu dinheiro, porque prosperidade é dom de Deus, porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, porque eu jamais vi o justo e sua descendência mendigar o pão. Você ora com autoridade, você usa o nome de Jesus como tem que usar, palavra revelada. Mas tem a palavra que é inspirada por Deus, e essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela também libera o poder de Deus, ela traz o poder de Deus, e para muita gente está faltando essa palavra. O Zaqueu teve esta palavra, falávamos ontem aqui, do lado do Marcos é o Lucas, capítulo 19, o Zaqueu, o publicano que se converteu de uma maneira maravilhosa. Publicano, para quem não sabe, é o cobrador de impostos, que era odiado pelo seu povo, porque cobrava imposto para o inimigo opressor que era Roma. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Estamos falando aqui, repetindo, amado, Jesus está passando por essa nação como nunca. Nunca se pregou tanto o Evangelho como agora. Você está numa emissora, está lá o Evangelho. Passa para outra, está lá o Evangelho. Passa para outra, o Evangelho. Quem prega vai ser salvo? Não sei, mas estou falando quem ouve sim, porque somos salvos pela fé. E a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Então a pessoa salva. Rádio, uma vez eu vim na Dutra, vinha do Rio de Janeiro pela Dutra, achei que parecia ser até cômico. Era quase que não tinha outra rádio, só tinha rádio evangélica. Que bonito. Igreja, nunca se pregou tanto o Evangelho como hoje. Se prega a palavra de Deus em todos os lugares. Jesus está passando por essa nação. Aproveite. Irmão, estamos provando um grande avivamento, podemos ver mais ainda. Então Jesus está passando, e eis que estava ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Um grande engodo, um grande erro de muita gente, dos sábios, dos inteligentes deste mundo, é acharem que quem procura o Evangelho é só aquela pessoa coitadinha, sabe, que não tem nada na vida, que não tem instrução nenhuma. Estão enganados. Ontem eu estava ouvindo um homem muito sábio, muito aplaudido neste mundo. Ele tem umas tiradas, né, muito grandes, mas falava cada besteira quando falou do Evangelho. Coitado dele. Falava cada coisa, que o Evangelho era só para quem está, pro coitadinho, né? Em outras palavras, para o Zé Mané, como eles falam na forma. Coitado dele. A Bíblia mostra, irmão, que a profecia dada pelo profeta Joel se cumpre hoje. Qual a profecia? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em todos os setores da sociedade, você encontra no esporte, não é só futebol não, automobilismo, então no vôlei, nas artes marciais, nessa chamada MMA e tudo, você encontra alguém dizendo que é de Jesus. Os lutadores entram até com um cinturão lá escrito Jesus, né? O jogador bota a camiseta, mas não é só no esporte, é nos artistas, é nos políticos, entenda, é no empresariado, é no operário, em todos os lugares. Você encontra alguém dizendo, é difícil você não ter um grupo onde não tem ali alguém dizendo que não é de Jesus. E fora aqueles que são tímidos, que não falam, são aqueles, José de Arimateia, você conhece José de Arimateia? Como é que eles são discípulos em secreto, ninguém sabe. E tem muitos José de Arimateia por aí, pessoas que estão com cargo, que são coisas, mas que já tomaram uma decisão por Jesus. Verdade. Um deles nós estamos conversando com um médico, e o médico entendeu e falou, não, meu pai é de Jesus. Então, em todos os lugares, as pessoas estão aceitando Jesus. E o Zaqueu era rico e queria ver Jesus. Mas aí a Bíblia diz aqui, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E às vezes a pessoa quer ver, não está podendo, porque tem gente, que no meio da multidão, pessoa que segue Jesus, você encontra todo tipo de pessoas, crente verdadeiro, crente falso, pastor verdadeiro, pastor, você encontra pessoas que vão trazer escândalo, e às vezes a pessoa quer ver, o marido quer ver Jesus, mas a esposa dá um mau testemunho, ela é da igreja, mas dentro de casa ela é geniosa, ciumenta, barraqueira, entendeu? Né? E a pessoa diz, poxa, como é que eu vou para uma igreja dessa?
não é verdade? Ou vice-versa. O marido é da igreja, entenda, a mulher não é. E ele, mulher, vamos para a igreja. Eu vou nada, ele é violento, explosivo, mentiroso. Né? Então como é que a pessoa vai? O pai, desculpe a juventude, eu ainda estou pedindo, eu acho que eu vou pegar a reunião do Zé Roberto hoje para dar essa palavra. Como é que é o nome? Don't Stop, não é isso? Não, Not for It, Don't Stop é uma vez por ano aí. Vou pegar o Not for It, que eu disse, tem jovem que está na igreja e fica, hey, Jesus é nosso rei. Mas chega em casa nem a cama faz. Aí o pai diz, não vai fazer a cama não quero mais não. Está na hora da escola. Deixa eu dormir mais um pouco. Ainda responde. Como é que você quer, o jovem, que seu pai venha para Jesus? Ser malcriado, respondão, rebelde. E depois está na igreja, Jesus, eu te amo. Jesus diz, mentiroso. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. É coisa séria, estou falando sério. Eu talvez tenha uma palavra para os jovens, vão me jogar pimenta e tudo, mas pimenta se jogar não tem problema, que eu gosto de pimenta, né? Mas então a pessoa tem que aprender isso. Muita gente quer ver e não está podendo. É o aluno, eu tenho um professor, pastor, que é endemoniado. Mas você cola na sala de aula. É respondão, chega atrasado, não dá um bom testemunho, daí chega atrasado. Depois ainda fica dizendo que o professor... Não existe isso, você vai, é verdade. Então, ele queria ver Jesus, não podia por causa da multidão. O que ele fez? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Corra, vai subir numa figueira. Não deixa nada impedir, não. O Zaqueu não queria ver ninguém da multidão. Ele tinha um alvo, o alvo dele era Jesus Cristo. O teu alvo tem que ser Jesus Cristo. Coloque isso, ele não queria ver ninguém da multidão. Não fique olhando para a multidão, porque você pode se escandalizar. Tire os olhos da multidão e olhe para Jesus. Nele está realmente o autor e consumador da nossa fé. É para ele que temos que olhar. E Jesus, já que eu não queria olhar para ninguém, ele só queria ver Jesus, só queria conhecer Jesus, esse homem de quem ele ouviu falar, que fazia milagres, que fazia maravilhas. Ele, sendo um homem muito rico, sabia que não podia comprar Jesus. Ele não tinha como comprar Jesus, então ele queria ver Jesus, e ele subiu uma figueira brava, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, será que alguém denunciou? Alguém, Senhor, aquele baixinho em cima da árvore é o Zaqueu, é um cara de má fama, um picareta, entenda, um cobrador de impostos. Não, a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Hebreus 4, 12 e 13. E a Bíblia fala no Salmo 24 que da sua morada ele vê todos os moradores da terra. Hebreus 4, 12 e 13, no 12 ele diz que não, ele diz que conhece até os pensamentos e as intenções do coração. Até o que você planeja, até o que você tenta dissimular. O que é dissimular? Disfarçar. Ele conhece a intenção do coração. Conhece tudo, sabia que o Zaqueu estava ali, qual era o propósito do Zaqueu, que Zaqueu queria conhecê-lo, apesar de estar vivendo aquela vida, apesar de ser um homem farto, um homem de muito dinheiro, um homem rico. A Bíblia aqui está bem textual para nós, que ele era um homem rico, um homem com muito dinheiro, mas ele queria ver Jesus. Jesus então chamou Zaqueu pelo nome, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele poderia dizer, peraí, eu sou Zaqueu, eu sou chefe dos publicanos, eu costumo dar ordens, eu não costumo receber ordens. Está enganado. Toda pessoa que quer realmente caminhar com Jesus tem que aprender a ser servo. O apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro da história cristã, depois da ascensão de Jesus, que ele ficou lá numa liderança tremenda, era um homem então de grande influência no cristianismo. Ele, quando se apresentava, ele dizia, Simão Pedro, servo e apóstolo. Antes de ser apóstolo, ele era servo. Antes de ser qualquer coisa, engenheiro ou faxineiro, empresário ou operário, marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha, tem que ser servo. Membro da igreja, frequentador, tem que ser servo. O servo, então, voltando a falar, o jovem que é servo, nunca responde o pai e a mãe. Ele honra o pai e a mãe. Ele sabe falar com o pai e a mãe. O marido, entenda bem, ele santifica a esposa santifica o marido. A pessoa que é serva está sempre obedecendo, fazendo o que Deus manda. E ele aprendeu então, e ele não questionou. O que ele fez, o Zaqueu? E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Meu irmão, servia ao Senhor com alegria. Não, eu vou perdoar essa pessoa porque eu sou de Jesus, porque por mim eu quebrava a cara dela. Você não é servo de Deus.
Você não está servindo a Deus, tem que servir com alegria. Parece brincadeira, cômico, mas é verdade. É aquela pessoa que vê uma pessoa do sexo oposto ou recebe uma cantada, puxa, eu sou de Jesus, se eu não fosse. Deus conhece a intenção do seu coração, você não está convertido ainda, não tem isso. Eu não vou pegar porque eu não posso, né? Porque senão, você não tem conversão. Não vou pegar esse dinheiro porque eu sou de Jesus. Não quer saber. É verdade, não quer. A pessoa, ela é serva de Deus, ela serve a Deus com alegria. E, vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas não entendem quando Jesus entra na nossa vida. E quantas pessoas passam por essa luta, principalmente quando você teve um passado ruim, um passado triste, um passado, vamos dizer, realmente de pecado. E a pessoa diz, está na igreja, agora é o santo do pau oco, olha lá, está se escondendo, está não sei o que, é verdade. Eu conto o caso de um homem, ele foi traficante de drogas. E o pessoal da nossa igreja evangelizava no presídio, lá na região de São José do Rio Preto. E ele, dentro da cadeia, se converteu, assistindo a palavra, converteu. E a esposa sabia que ele estava indo, mas para ela, ele estava ali mais como uma tática, né? Se esconder, não sei o quê, ficar no meio dos crentes, mas ele não era para ele isso. Quando ele saiu, ele reuniu a família e me contou, fala, pastor Jaime, eu reuni a esposa, os filhos, disse, pessoal, nós vamos servir a Jesus, nós vamos todos para a igreja. A mulher colocou a mão na cadeira e falou, o quê? Você virou crente mesmo? Não, eu quero você como antes. É a verdadeira mulher de malandro, irmão. Quer ser mulher de bandido. O camarada se converte, ia ter uma nova vida, entendeu? Tudo, ela não sabe o que é uma vida. Hoje, não sei se hoje depois se converteu, eu nunca mais encontrei esse irmão, mas é verdade. Quantas pessoas passam por isso e eles não entendem que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda a pessoa. Só que a fé sem obras está morta. E o Zaqueu mostra as obras. Aí que vem o bonito para nós, nossa mensagem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Já foi uma surpresa. O pessoal deve ter ficado boca aberta. O publicano era avarento. O que é avarento? Amava o dinheiro. Fazia qualquer coisa pelo dinheiro. Cobrava impostos para Roma. Era realmente um amante do dinheiro. Está dizendo que vai dar metade dos seus bens aos pobres. Foi quebrantado. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amigo, a mesma coisa. Se eu tenho odiado alguém, eu não vou odiar mais. Mas qual é a mensagem que eu quero dar? Essa palavra, essa decisão falada, dada pelo Zaqueu, não foi dele próprio. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Foi a palavra inspirada. A palavra inspirada. E foi inspirado pelo Espírito Santo para responder daquela maneira. Ele foi convencido pelo Espírito Santo. É um trabalho que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo já estava trabalhando nele. O Zaqueu não subiu na árvore por acaso, não. Ele subiu movido pelo Espírito Santo. Ele queria ver Jesus, não foi por acaso não, porque ele estava movido pelo Espírito Santo. E quando ele falou, ele não falou de si próprio, ele falou movido pelo Espírito Santo. Ele falou a palavra inspirada. E quando alguém fala a palavra inspirada, é que vem o bonito. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Quando a palavra é do Espírito Santo, ela traz a salvação, ela traz o poder. Essa palavra salvação é inclusiva, traz salvação, cura, libertação, prosperidade, proteção, libertação. É Deus operando. Você, na mesma hora que você fala essa palavra, você coloca o poder de Deus para agir a seu favor. Você quer ver do lado aqui do Lucas, é o Marcos, o capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Marcos 7, 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Isso acontece hoje, você sabia? O pregador, você vê, vai para um lugar, né? Vai, sei lá, vai fazer uma compra. Nunca esqueço, uma vez eu estava no mercadinho aqui na região central, eu estava no meio das gôndolas lá, né? Vendo alguma coisa, e uma senhora chegou assim,
Hoje você vai orar por mim. Lá na igreja não, mas hoje você vai orar por mim. É claro que orei mesmo lá, quer dizer, quantas vezes tem isso no meio da rua, né? Você está lá, não é que você quer se esconder, mas você está ali fazendo. Mas Jesus sabia da missão dele, o cristão tem que saber da missão dele. Ele é cristão em todos os momentos, não é? Como disse um amigo meu, até embaixo d'água. Você mergulhou, encontrou. Ora por mim, tem que orar, né? Tem que fazer realmente a oração. E Jesus não pôde se esconder. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação. Grego, o povo sábio daquela época. Ciro-fenícia de nação, um povo conquistador, um povo de grandes conquistas, de grandes invenções. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Puxa, uma mulher grega, Ciro-fenícia de nação, ouvir aquilo ali uma ofensa. Mulher, não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ela respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Foi uma palavra inspirada. Por quê? Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. O demônio não vai sair não, já saiu. Quando ela falou, Jesus não precisou fazer nenhuma oração. Demônio, sai da filha dela agora que eu estou mandando. O cristão faz, o pastor faz a oração. Demônio, sai da filha dela em nome de Jesus. Foi desnecessário. Quando ela falou a palavra, na hora que ela falou essa palavra inspirada pelo Espírito de Deus, nesse momento, ele disse: o demônio já saiu. Não vai sair não, já saiu. Você libera o poder de Deus, você coloca o poder de Deus em ação. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Jesus falou. Na mesma hora, você libera o poder de Deus. O Mateus é o vizinho aí do lado, capítulo 12, versículo 37. Ele fala assim para nós. Antes do Marcos é o Mateus. Capítulo 12, versículo 37. Ele diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por tuas palavras. Meu irmão, não é a palavra de Deus, é tua, é o que Deus colocou, é o que Deus lhe deu. A palavra, a resposta que Deus coloca na sua boca. É essa palavra da fé que nós temos que ter, que vem a palavra revelada e a palavra inspirada do Zaqueu, da mulher Ciro-fenícia. Sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas, o pão, as migalhas que caem da mesa dos filhos. Mulher, por essa palavra o demônio já saiu. Ela liberou o poder de Deus. Você quer ver João capítulo 5, versículo 30 comigo? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5, versículo 30. Você ficará surpreso com uma declaração de Jesus aqui. Capítulo 5, versículo 30. Ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O que é isso, pastor? Quem está falando não é ninguém, não, é Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. É o que ele ouve. O que você tem falado? Não sei, pastor Jair. Eu digo sempre, eu prego, mas quem fala é o Senhor. O que Deus está falando contigo? E você já ouviu o caso da senhora aqui da igreja? São casos repetitivos, mas que encaixam, ilustram a mensagem. A senhora que tinha uma bronca da nora. Ódio, mágoa, ressentimento. Eu dei a mensagem. Quando eu dei a mensagem do perdão, ela sentada aqui na segunda fileira ali, ela disse que abaixou a cabeça e fez assim: Jesus, o Senhor me perdoa como também eu perdoo a minha nora. Ela tinha uma dor no ombro que não era curada, de modo algum. Participar das reuniões, mas a cura não vinha. Quando ela disse: pastor, já na hora que eu falei, o Senhor me perdoa como eu também perdoo a minha nora, pastor, eu senti como uma mão tocando no meu ombro, a dor foi embora e nunca mais voltou. Como ouço, assim julgo. O Espírito de Deus convence você. O Espírito Santo fala contigo. Ananias e Safira foram convencidos pelo Espírito Santo. Por isso que o Pedro diz: porque mentiram ao Espírito Santo. Quando chegaram lá, foram convencidos pelo Espírito. Mas chegaram lá, o Pedro vendi portanto a propriedade, está aqui. Ananias, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Não é um homem, é o Espírito de Deus. Ele foi julgado na mesma hora. Caiu ali, irmão.
Nós temos até que orar por alguns irmãos que podem cair a qualquer hora. Hein? Coisa séria, nós temos que prestar atenção nisso. Depois veio a mulher, ô Safira, foi por quanto que vocês venderam por tanto? Vendemos. Ó, levaram o teu marido e vão levar você também agora. Como ouço, assim julgo. Foram convencidos. O Zaqueu foi convencido. Poderia ficar na dele, poderia falar. Não, mas ele foi convencido pelo Espírito Santo. Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Puxa, quando vez Deus convence você, Deus, eu tenho odiado essa pessoa, eu não vou odiar mais. Deus, eu tenho desejado o proibido, eu não vou desejar mais. Essa palavra libera o poder, irmão. Deus, eu tenho guardado um ódio, eu não vou guardar mais. Uma senhora me deu testemunho pela internet. Pastor Gé, eu ouvi sua mensagem. Eu estava na cozinha, eu estava com ódio, mas eu falei, Jesus, eu não posso ter esse ódio, tira isso de mim. Jesus, na mesma hora, pastor Jean, veio uma paz e acabou aquilo. Como ouço, assim julgo. Ele quer julgar a seu favor. Agora você tem que deixar ele lhe dirigir. Mas pastor, como é que eu sei? É uma coisa automática, vem no coração. Ele vai convencendo você, ele vai trabalhando com você, ele vai trabalhando, ele espera a sua decisão. Ele espera uma resposta sua. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ele coloca a resposta na sua boca. Aí a pessoa retém. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Deus coloca, Deus dá a resposta. Foi Deus quem deu a resposta para o Zaqueu. Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. É Deus quem dá. Deus convence você. Deus, eu não vou desejar mais isso, Deus. Deus, eu não quero. Aquela mulher disse, eu não quero mais ter ódio. Na mesma hora veio a paz. Deus, eu não quero mais ter esse desejo, Deus. Eu não quero mais ter essa vontade. Deus, na mesma hora, libera o poder para quê? No caso do Zaqueu, para a salvação. A salvação entrou nessa casa. Não foi só para ele, não. A salvação entrou para toda a família, porque ele liberou o poder de Deus. Ele colocou o poder de Deus em ação. Aquela mulher liberou o poder para libertar a filha dela. Quantas vezes a pessoa está orando por um filho que é no álcool, nas drogas, está possesso também e não é liberto. Está faltando uma palavra. Aquela palavra que não adianta você me perguntar qual é o Espírito Santo que coloca na sua boca. Vamos repetir: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. É Deus quem vai te dar, é Deus que, né, ele convence você, e aquela palavra liberada, aquela palavra inspirada, repito, palavra revelada. Eu fui curado pela fé de Jesus. Doença, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Pensamento, está amaldiçoado, eu sou morto para o pecado. Palavra revelada. Mas tem a que vem inspirada, que Deus dá para você, numa mensagem, numa pregação. É a resposta que você dá para o Senhor. Eu digo a resposta que você dá para a palavra de Deus. Como a resposta para a palavra? A pregação vem, a palavra é dada, a palavra é ministrada, e aí você responde, a oração da fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então você ouve a mensagem e você libera aquela palavra que é dada por Deus. Ela coloca o poder de Deus em ação. Ô mulher, por essa palavra o demônio já saiu da tua filha. Por essa palavra a miséria já saiu da sua vida. Por essa palavra, o ódio já saiu do seu coração. Por essa palavra, a prosperidade já entrou, a saúde já entrou. Por essa palavra, a salvação já entrou na sua casa. Por essa palavra, deixe Deus lhe dirigir. Amém?